Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 14 de agosto de 2025, celebramos a memória de São Maximiliano Maria Kolbe, presbítero e mártir. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao capítulo 19, versículo 1. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele deve perdoar. E Jesus responde: até 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes, ou seja, deve perdoar até perder a conta. E assim, amados irmãos, Jesus, em seu último momento na cruz, nos ensina como libertar o coração das correntes do rancor e do pecado, através da oração. Quando ele reza: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Vejam, no último momento, no último suspiro de Jesus, antes de entregar o Espírito ao Pai, ele diz: perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A gente vê isso lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Ou seja, amados irmãos, a mágoa ou o rancor precisam ser transformados em oração. Vamos repetir? O perdão acontece quando o rancor se transforma em oração. E também, amados irmãos, a gente pode ver isso lá em Atos, capítulo 7, versículo 60. Quando Estevão, amados irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, antes de morrer, ele reza: Senhor Jesus, que não seja contado para esses homens esse pecado. Assim, amados irmãos e irmãs,
precisamos rezar uma vez ou mais, né? Dependerá da nossa dificuldade de perdoar ou até mesmo daquilo que aconteceu. E assim, amados irmãos, né? Devemos rezar uma vez, duas, três, até não sentir mais nada. Por quê? Porque se eu rezo uma vez e ainda estou sentindo a mágoa, a tristeza, o rancor, então é porque eu ainda não perdoei. Mas chegar o momento eu rezar por aquela pessoa e não sentir mais nada, então é porque eu já perdoei. E assim, amados irmãos, né, não podemos esquecer que perdoar é sinal de sabedoria, pois o perdão, amados irmãos, ilumina as trevas do rancor, cura as feridas da alma. Lembra aquilo que a gente diz na Santa Missa? Quando eu perdoo, eu estou desejando mais a cura do que a doença. Já quando eu não estou perdoando, eu estou desejando mais a doença do que a cura. E assim, amados irmãos, o perdão restaura os corações partidos, revigora os fracos e dá dignidade aos que tropeçam. Por isso, amados irmãos, sejamos inteligentes. Não vamos querer sofrer sem necessidade, né? Não carreguemos sobre os nossos ombros ou em nosso coração o fardo do rancor ou da vingança, pois eles, amados irmãos, isso só nos cega e pior, aprisionam e envenenam a nossa alma. E é claro, amados irmãos, o nosso maior ato de liberdade é perdoar. Pois, amados irmãos, né, só pode libertar aquele que aprendeu a ser livre, né? Vamos lembrar de Jesus, ó. Conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, a pessoa percebe que guardar rancor só faz mal, que guardar rancor só deixa ela para baixo. Então, eu preciso me libertar. Então, ela diz, né? Eu não quero mais. E assim, ela se liberta, amados irmãos, né? Daquilo que está para trás. Lembrem aquilo que a gente fala na Santa Missa, ó. Quando eu faço bem, eu estou olhando para frente. Quando eu perdoo, eu estou olhando para frente. Quando eu sou misericordioso, eu estou olhando para frente. Agora, pelo contrário, quando eu estou magoado, eu estou triste, eu estou olhando para trás. E Jesus diz, amados irmãos, que aquele que pega a mão no arado e não olha para frente, ou seja, fica olhando para trás, não serve para ser o seu discípulo. E assim, amados irmãos, que nós aprendamos a ser livres. Lembremos, amados irmãos, aquilo que o próprio Jesus diz, ó, é perdoando que se é perdoado, ou melhor, né? Isso a gente vê na oração de São Francisco, ó, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e como a gente reza lá na meditação franciscana, é libertando que se é libertado. Então, amados irmãos, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.